Mateus capítulo 6, versículo 33, que vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Esse texto ele falou bastante ao meu coração essa semana, porque quantas das vezes nós ficamos ansiosos pelas coisas do dia a dia, preocupações por contas, por coisas novas que vêm surgindo, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que nós não precisamos ficar ansiosos. Aqui vai falar que vedes as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, mas o Pai Celeste tem cuidado delas. A gente, observando esse texto aqui, vai falar também sobre os lírios, e vai fazer uma comparação até bacana, que nem Salomão, deixa eu ver aqui. E quanto ao vestuário, por quanto andais solícitos, olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Amados, Deus ele tem cuidado de nós desde mesmo antes do nosso nascimento. Já tinha predeterminado um chamado, já tinha predeterminado que você seria mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A gente observando o livro de Jeremias e outros profetas, vai falar que fomos escolhidos antes mesmo de nós nascermos, de sermos gerados. No livro de Gênesis vai falar que antes de Adão ser formado, Deus ele já tinha cuidado de tudo. Deus ele já tem cuidado do nosso futuro. Isso é motivo mais do que suficiente para que nós venhamos crer na força de seu poder. O pastor Abel acabou de falar que quando ele está num momento mais ou menos assim, ele já vai logo para a palavra. E é isso que é o buscar o reino de Deus. Às vezes queremos buscar diversão, queremos buscar tantas outras coisas. Mas o que realmente importa, qual é a busca que nós precisamos ter constantemente, diariamente, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é poder de Deus. Esse poder é aquele que transforma o homem velho numa nova criação. Esse Deus é aquele que pega você lá de baixo e coloca lá em cima. É aquele que tira aquela depressão e faz você a pessoa mais alegre do mundo. É aquela pessoa que outrora tinha 1000 motivos para poder nem sair de casa, mas agora está testemunhando o que o Senhor Jesus Cristo tem feito. Então, ao deparar com esse texto, é impossível nós não vermos o cuidado de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar preocupado, porque se você ficar preocupado com as coisas que irão vir ainda, você vai ficar adoecido, você vai perder fé. Esse é o momento de você aperfeiçoar a sua fé. É no momento da adversidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. E nós não podemos nos mostrar fracos nesses momentos. E essa ansiedade precisa ser jogada por terra.
Nós precisamos acreditar naquele que prometeu, que é fiel e poderoso para cumprir e efetuar infinitamente mais que aquilo que nós pensamos. O que adianta nós virmos à igreja, falar da palavra, ler a Bíblia toda, mas não pôr em prática, não crer no Deus da Bíblia? Às vezes as pessoas lá de fora creem mais no nosso Deus que nós mesmos. Às vezes as pessoas lá de fora respeitam mais o nosso Deus do que nós mesmos que estamos aqui. E Deus, Ele tem chamado a atenção do seu povo para o arrependimento, para buscar o primeiro amor, para voltar ao início. Lembra daquele momento quando você conheceu Jesus? Aquela alegria que você tinha de poder ser participante, de estar com os irmãos, de poder glorificar a Deus, queria ser batizado com o Espírito Santo, os dons espirituais. É isso que o Senhor Jesus, Ele quer. Porque não adianta ficarmos ricos, não adianta termos carros, termos empresas, termos tantas coisas, mas não ter o principal, que é a presença do Espírito Santo. No livro de 1 Timóteo vai falar que, 2 Timóteo, se não me engano, eu esqueci. Numa grande casa existem vários tipos de vasos. Tem uns que são para a honra, outros, porém, para a desonra. Mas de sorte que todo aquele que se purificar será vaso santificado e idôneo, preparado para toda boa obra. E ontem, quando eu estava lendo aqui essa parte que fala sobre o lírio e comparando, falando de Salomão, eu lembrei do vale de ossos secos. Talvez não haja vida, talvez não haja esperança, mas existe um haja de Deus. E esse haja de Deus é aquele que traz vida. Assim como no Éden houve existência, assim como no mundo houve existência, existe provisão de Deus, existe o agir de Deus na nossa vida. E precisamos confiar nesse Deus. Voltar ao primeiro amor. Ser vigilantes como as noivas que sabiam que o noivo poderia passar até além do horário. E elas preferiram estar precavidas. Nós precisamos estar precavidos. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, porque essa palavra, ela traz cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Essa palavra, ela é aquela que nos traz a esperança. Essa palavra é aquela que faz com que nós venhamos olhar para o nosso próximo e amá-lo, e conseguimos ver numa pessoa que talvez ninguém dê nada, e a gente consegue ver Jesus na vida dela. E essa palavra de hoje, Deus, Ele vem falando muito sobre o arrependimento, sobre deixar certas vontades, certos desejos, certos anseios, porque a vinda dele está muito perto. Às vezes nós pensamos muito na vinda do Senhor pluralista, mas também temos que pensar na vinda do Senhor particular. Quantas pessoas saíram de casa, ao atravessar a rua, perderam a vida? Quantas pessoas foram trabalhar
e não voltaram para casa, para sua família. E nós precisamos estar preparados. A gente está com a mente tão ocupada com o nosso dia a dia e temos deixado o principal de lado. Temos deixado de orar, temos deixado de buscar a Deus, seja de madrugada, seja pela manhã. Aqueles hábitos que nós tínhamos no início, quantas das vezes nós deixamos de lado? A novela é mais importante, o WhatsApp é mais importante, o trabalho é mais importante, tudo é mais importante. Mas o que Jesus fez por nós não é mais importante? De onde Jesus nos tirou não é mais importante? A transformação que há em nossa vida, que houve em nossa vida, não é mais importante? Jesus, em algumas parábolas, vai falar das minas, vai falar sobre os talentos. E o que Deus tem dado à sua mão para que você possa administrar. O que Ele tem dado à minha mão para eu administrar. Será que não é importante? Nós estamos fazendo que nem aquele que vai lá e enterra, sem pensar no que pode acontecer depois. Então é importante que a gente venha buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, essas coisas do mundo, essas coisas do dia a dia, as nossas necessidades diárias, Deus Ele vai suprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que o texto ainda está dizendo, tudo num capítulo só, gente. Ele vai falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Aí vai falar do pão nosso de cada dia. Mais uma vez ele está falando sobre as nossas necessidades. Serão dadas, Ele vai fazer. Gente, não é o nosso coleguinha que está falando, não. É o nosso Senhor que está falando que não vai faltar. Ele é o nosso pastor e nada teremos falta, porque Ele está conosco. Ainda que venham adversidades, Deus, Ele segura nas nossas mãos. E por que não buscaram a Ele enquanto há tempo? Por que não buscá-lo agora com todo o nosso ser? É igual aquela música que quando nós éramos crianças cantávamos: a Cristo dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor com as mãos e os pés. Tem algumas culturas que as pessoas, elas, para poder adorar a Deus, elas fazem de tudo para movimentar cada parte do seu corpo. Eles tentam movimentar cada célula do corpo, o que eles puderem movimentar para adorar a Deus, eles fazem. E porque nós não podemos adorar Ele com a nossa vida, que a nossa vida venha ser para adorar a Deus. O nosso corpo é para adorar a Deus, que nós venhamos glorificá-lo em espírito e em verdade, e elevar a nossa adoração não somente no templo, porque a questão toda que esse texto está falando, vai falar sobre pessoas que são religiosas, às vezes ficam querendo mostrar aquilo que não são. Mas nós precisamos mostrar que somos os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade.
aqueles que não abrem mão das promessas de Deus, aqueles que são transformados pela renovação da mente, aqueles que entregam ao Senhor o culto racional, aqueles que não se conformam com as coisas desse mundo, com o reino dessa terra, porque entende que o reino de Deus ele é eterno, ele não tem fim, e Ele nos convida a reinar com Ele. É esse Deus que precisamos buscar. E aquele que busca, encontra. Aquele que busca, busca porque tem uma meta. Ele sabe o que quer. Ele não é uma pessoa perdida. A pessoa que busca, ela sabe que precisa encontrar. E nós precisamos encontrar Jesus em nossa vida. Convidar a Ele, assim como no casamento de Caná da Galileia. Convidar Jesus para poder estar em nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, aonde quer que nós venhamos estar. Deus, Ele nos escolheu para que nós venhamos ser testemunhas, para que nós venhamos alcançar vidas através de nós. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós venhamos ficar presos. E por isso, Ele não nos chama de servo, mas de amigos. E amigo que é amigo conhece o amigo. Ele sabe o que o amigo quer só de olhar para ele, porque tem intimidade. Deus não precisa muitas das vezes nem falar nada conosco. Quando nós temos intimidade com Ele, nós já entendemos que precisamos melhorar em alguma coisa, que precisamos fazer alguma coisa. Porque nós temos essa intimidade. E é essa intimidade que nós precisamos buscar. Mas como nós adquirimos essa intimidade? Oração, palavra, mas também abandonar certos hábitos, para que nós venhamos viver o Evangelho. E o que é viver o Evangelho? É mudança de vida, é mudança de hábito, é ser transformado totalmente. Talvez cada um aqui possa ter alguma fraqueza, assim como eu tenho as minhas, mas eu tenho certeza que se nós chegarmos e dissermos: Senhor, olha o jeito que estou, eu sei que a minha força é pouca, mas o Senhor pode me dar força para poder vencer, porque o Senhor já venceu o maligno na cruz do Calvário pela minha vida. E eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. Que Deus Ele venha trabalhar em nossas vidas, fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus.